Meninas, meninos, saudações! Vamos à nossa próxima aula, Migrações Mundiais. Algumas definições que a apostila nos traz acerca de movimentos migratórios. Primeiro, países do norte em relação aos países do sul em profunda desigualdade, o que suscita migrações entre as partes. Temos que pegar um pouco leve com esta ideia, porque há que se relativizar esta ideia de forte migração sul-norte necessariamente. Então a gente tem outras formas práticas, empíricas de pensar o processo, veremos já no próximo slide. Migrante, quem é o migrante? Pessoa que se desloca entre regiões ou países, e notem bem, para ser migrante não precisa sair de um continente e chegar a outro, né? Então, aquele que saiu de um determinado local, pode ser um continente, um país, uma cidade. É desta área o emigrante, pessoa que sai de uma região. E imigrante é aquele que chega a outra cidade, a outra região, a outro país. Emigrante e imigrante são migrantes, tudo bem? Temos ainda o refugiado, pessoa que é forçada a se deslocar. E forçada por quê? Ela é forçada por problemas ambientais, problemas de saúde ou problemas políticos, vinculados, portanto, a governos autoritários, que gera a condição de refugiados. Quem é o asilado? Refugiado que foi aceito no país receptor. E, pelo direito internacional, essa pessoa reconhecida como refugiada, ela demanda recebimento, asilo em países que devem, então, ter esta acolhida. E daí o problema de definir o que seria o refugiado, porque definido o refugiado é necessário que o país o acolha, dada a sua demanda, dado o seu pedido. E muitos países na Europa Ocidental, vários países do mundo, se reservam o direito de decidir se a pessoa tem mesmo ou não este estatuto de refugiado para suas próprias necessidades, para as necessidades nacionais, para as necessidades de governo e não as necessidades do próprio dito refugiado. Vejam porque eu disse que nós precisamos relativizar aquela informação de imigração sul-norte. Ela é intuitiva. Nós temos hoje um cenário de globalização, nós temos facilidade de intercâmbios entre regiões distantes, uma forte desigualdade entre um norte rico e um sul pobre, e daí é natural que nós pensemos que haja fluxos migratórios os mais intensos do sul pobre, e quanto mais pobre, maior a saída de pessoas, para o norte rico, e quanto mais rico, maior a chegada de imigrantes. Mas será que essa ideia bate com o nosso mapa do final da década de 2000? Não, não bate. O nosso mapa mostra fluxos muito mais fortes intracontinentais do que intercontinentais. Vejam, por exemplo, o nosso mapa mostra por volta de 7 milhões de africanos migrando para o continente europeu. É um valor bastante significativo, mas neste mesmo ano migrou dentro da Europa 31 milhões de indivíduos. Migraram no interior da Ásia 35 milhões de indivíduos. As migrações são muito mais fortes intra do que intercontinentais. Mas, origem, de onde vem o imigrante? Novamente a ideia de sul-norte. Nós poderíamos pensar que as populações mais pobres, os países mais pobres, são as que se colocam em movimento. Não necessariamente. Os migrantes partem de países de IDH médio, alto ou muito alto. Lembrem-se daquelas 4 categorizações de IDH: baixo, médio, alto e muito alto. Os migrantes partem principalmente de IDH baixo? Não. De IDH médio, alto e muito alto, tá certo? E por quê? Eu estou pensando não em uma ou duas pessoas que estão migrando, eu estou pensando em grandes contingentes migratórios. Para que haja esses grandes contingentes migratórios, a pessoa precisa ser dotada, a região precisa ser dotada de alguns determinados predicados. A pessoa demanda determinadas condições mínimas financeiras para se colocar em movimento em direção a outro país. E ainda mais, para grandes contingentes entrarem nesta movimentação, são necessários recursos de transporte. Essas duas coisas não estão dadas adequadamente junto a populações de IDH muito baixo, regiões de IDH muito baixo, tudo bem? E, portanto, de onde as pessoas partem? Do mundo subdesenvolvido ou mais pobre? Não. Elas partem de IDHs médios, altos ou muito altos e, portanto, elas partem do sul e do norte nestes movimentos migratórios.
E para onde essas pessoas vão? Essas pessoas se deslocam para os IDHs os mais elevados necessariamente? Não. Os destinos são os países próximos e isso reforça a ideia de intracontinentalidade do fluxo migratório. Então vamos pensar o venezuelano. O venezuelano, na crise econômica da Venezuela, vai migrar para onde? Ele vai migrar para a Noruega, que tem um IDH dos mais elevados? Não. Será que ele fala o idioma do país de chegada? Será que ele conhece pessoas no país de chegada? Não! E ele não tem recursos financeiros para fazer uma viagem tão longa. Para onde ele vai migrar então? Ele vai migrar para a Colômbia, ele vai migrar para um país centro-americano, ele vai migrar para o Brasil. Então a migração é de caráter mais próximo. E vejam, normalmente então partindo de um país de IDH mais baixo para um IDH mais alto. Só que como nós temos países às cercanias, essa diferença de IDH não é muito significativa. Então, a pessoa parte de um país IDH 0,55 e chega em um país IDH 0,6, mais ou menos as cercanias, tá certo? Ela não parte de um IDH 0,2, 0,3 para um país de IDH 0,8, 0,9. Não, ela faz a migração interregional na própria região e ela faz a migração para um IDH levemente mais alto, aonde ela tem uma expectativa de melhores condições de vida. Isto é a prática dos fluxos migratórios gerais mundiais, que está mostrada neste mapa do final dos anos 2000 da ONU, da Organização das Nações Unidas. Mas é claro que o fluxo migratório de africanos dentro da África não chama a atenção da Reuters, não chama a atenção da CNN. O público não quer pagar por essas notícias. Qual é a notícia que o público quer pagar? Cobertura da imprensa nos países centrais. Destaque para o fluxo sul-norte. Quantitativamente, ele não é o mais forte. Talvez ele nem tenha a maior importância, mas é o que recebe a maior importância dos meios de imprensa. Tudo bem? Temos ainda a migração forçada, que se encaixa no contexto de refugiados. E agora dados bem mais novos, olha só, do ano de 2020, tá certo? 79,5 milhões de pessoas em migrações forçadas pelo mundo, sendo que existem algumas áreas mais destacadas de saída dessas populações. Vejamos segundo esses dados mais recentes da ONU. A Síria ainda lidera com 6,6 milhões de pessoas, a Venezuela aparece em segundo lugar com 3,7, Afeganistão com 2,7, Sudão do Sul 2,2, Mianmar com 1,1. Tudo bem? Notem que há uma relativa coincidência. Por exemplo, a Síria aqui e a Turquia aqui entre países com maior quantidade de chegada de imigrantes. Aqui nós temos a Venezuela com a saída de imigrantes e a Colômbia, vizinha da Venezuela, com a chegada desses imigrantes. Afeganistão, Paquistão, Sudão do Sul, Uganda. Só aqui que não bate, né? Mianmar e Alemanha. Alemanha, então, um país europeu de forte chegada de refugiados, e Mianmar, e não está destacado nenhum país aqui para onde esses refugiados vão especificamente. A gente já vai analisar isto na sequência. Temos então algumas áreas de maior tensão migratória no mundo. É o caso aqui na América do Sul, da Colômbia e da Venezuela. No continente africano, o Sudão do Sul e o Burundi. Avançando pela Ásia, nós encontramos o Iêmen, nós encontramos o Iraque, a Síria, o Afeganistão e Mianmar. Vamos nos concentrar então em algumas dessas regiões a partir de agora. Primeiro aqui na América Latina, a Venezuela em crise econômica com forte imigração de pessoas, como nós vimos, é o segundo colocado em emigrações mundiais, segundo a classificação da ONU. Mas aqui na América Latina também nós temos a Colômbia. A Colômbia viveu meio século de guerra civil entre o governo conservador e a guerrilha de esquerda, as Farc. As Farc, a guerrilha de esquerda, né, a guerrilha, né, foi eliminada, vamos dizer assim, a guerrilha abdicou da via das armas para chegar ao poder e se transformou em partido político. Então, este padrão de tensão foi superado, mas nós temos inúmeros outros conflitos violentos no território colombiano, inclusive patrocinado por paramilitares, que continuam atuando depois do fim da guerrilha das Farc, que virou partido político. Nós tivemos recentemente a denúncia de violência sexual na Colômbia. Então, um grupo de soldados estuprou uma jovem indígena.
Isso foi patrocinado por membros das Forças Armadas colombianas. Entretanto, os relatos de comunidades indígenas mostram que esses grupos paramilitares, esses grupos criminosos, os alunos confundem paramilitar como se eles fossem das Forças Armadas. Não, eles são criminosos, eles são milicianos. Esses grupos atuam de forma generalizada no território colombiano, inclusive praticando violências diversas contra a população, que acaba se colocando em fluxos migratórios. E daí a Colômbia se colocar como um dos líderes mundiais, se não me engano, líder mundial de fluxos migratórios internos, populações deslocadas internamente, deslocamentos forçados da população dentro do próprio território colombiano. Estes problemas são hoje agravados devido à crise Covid-19, condições precárias dos deslocados com vulnerabilidade ao contágio, e como eles são migrantes internos ou entre diferentes países, eles têm dificuldade para atendimento médico e, portanto, são mais vulneráveis à Covid-19. Avançando para o continente africano, destaque para o Sudão do Sul e o Burundi, tá certo? Aqui nós temos o Sudão do Sul, recentemente constituído a partir do início dos anos 2010, desmembrado que foi do Sudão, sob reconhecimento do Sudão, constituindo então um país independente. Mas esse país quase que imediatamente mergulhou em guerra civil, e a guerra civil mobiliza os fluxos de pessoas em direção a outras regiões, entre outros o Sudão ao norte e também Uganda ao sul, que é forte área para recebimento desses migrantes oriundos do Sudão do Sul. Também no que diz respeito ao Burundi, boa parte dessa população vai também para Uganda. E notem, todos esses países da cercania são países pobres, com condições infraestruturais precárias, e portanto o migrante está fugindo de uma área de conflito onde ele pode ter a sua vida em risco, mas ele vai para um país que é muito pobre e não dá condições de acolhimento dessas populações, fazendo com que a situação do migrante, do acampado no outro país, seja de alta vulnerabilidade. No Oriente Médio nós temos a Síria, ainda hoje, com a maior evasão de populações do território. Notem que o continente europeu, a União Europeia, está numa proximidade física razoável, mas a maior quantidade dos migrantes se desloca para os países das cercanias, tá certo? Jordânia, Egito, Líbano, e o principal país de recebimento continua sendo a Turquia e não os países da União Europeia. Migrações na Ásia Central, desde o Afeganistão em direção ao Irã, em direção ao Paquistão, desde a guerra civil no Afeganistão, que se desenrola nas últimas 2 décadas, conflitos civis no país. Muros, tendo em vista os fluxos migratórios e em uma lógica pouco humanitária de contenção desses fluxos migratórios, nós temos a volta da ideia, a intensificação da ideia de infraestrutura física, de separação, de contenção destes fluxos migratórios. Todos têm a lembrança do velho, do mal afamado Muro de Berlim, que foi espontaneamente derrubado em 1989, anunciando que viria a ser o fim da Guerra Fria. Mas ao invés de a humanidade descobrir que os muros são inadequados, não. Ao invés disso, os proliferou a partir dos anos 1990, 2000, 2010. É o caso do projeto fracassado do presidente Donald Trump do ponto de vista físico, mas do ponto de vista institucional altamente operante, de contenção do fluxo migratório de latino-americanos, de centro-americanos, mexicanos, em direção aos Estados Unidos. Também nós temos, no caso da União Europeia, em Ceuta e Melilla, nessas localidades do norte da África, que são enclaves espanhóis, são áreas no continente africano, mas de soberania da Espanha. Dada a sua localização, há uma proximidade física entre essas regiões e a União Europeia. Mas, se são áreas de soberania da Espanha, são áreas de jurisdição da União Europeia. Então, o africano que consiga entrar nessas localidades vai estar dentro da União Europeia com uma facilidade de trânsito em direção aos outros países.
também contenção de fluxos migratórios na Europa Oriental, né, meridional oriental, é o caso da Sérvia, da Hungria, da Grécia e da Turquia e da Síria. Esses fluxos migratórios, em grande parte, ligados aos fluxos do Oriente Médio e da guerra civil na Síria. E também eu coloquei aqui para vocês a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a China e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul não têm fluxos migratórios intensos de parte a parte por uma questão de ordem política, mas há uma infraestrutura, né, militarizada, né, de contenção de trânsito de pessoas entre as duas Coreias. Eu também destaquei para vocês a região entre a Coreia do Norte e a China. A China, então, é grande interessada na estabilidade da Península Coreana, porque a China faz fronteira com o seu aliado Coreia do Norte e, portanto, ela pode ser, na leitura chinesa, vulnerável a fluxos migratórios egressos da Coreia do Norte. Para fechar, países desenvolvidos, uma das principais áreas de chegada, onde nós temos xenofobia. Porém, países desenvolvidos com transição demográfica completa. Então, esses países já atravessaram a ideia de transição demográfica e apresentam hoje crescimento vegetativo muito pequeno ou crescimento vegetativo negativo, com tendência de forte envelhecimento da população. Portanto, há uma demanda de trabalho com diferentes níveis de qualificação para a movimentação da atividade econômica, trabalhadores legalizados que são tributados direta e indiretamente e que, inclusive, podem estar expostos a superexploração do trabalho. Portanto, esses fluxos migratórios são necessários e frequentemente instrumentalizados de uma maneira desumana para benefícios econômicos nas áreas centrais. Entretanto, se há todos esses benefícios e necessidades para as áreas centrais, até mesmo a instrumentalização desumana desses fluxos migratórios, nós encontramos a instrumentalização pela direita, pela extrema-direita, xenófoba destes fluxos migratórios, sob argumentos que dificilmente resistem a uma análise mais pormenorizada. Vejamos, concorrência no mercado de trabalho. Porém, então é um argumento, por exemplo, que foi largamente utilizado na campanha Brexit, né, e nesse caso, para a retirada do Reino Unido da integração europeia, porque os fluxos migratórios que a União Europeia não consegue deter em direção à Europa, os fluxos migratórios originários da própria Europa podem chegar ao Reino Unido e concorrer no mercado de trabalho. Isso tem alguma lógica? Tem, né? Então, de fato, se o Reino Unido é um membro da União Europeia, não há controle de trânsito de pessoas, não há restrição de controle de pessoas entre esses territórios. Mas e na prática? Na prática, nós encontramos, até logo antes da crise Covid-19, o Reino Unido numa situação de pleno emprego, com o nível de desemprego abaixo de 4% da força de trabalho. Então, dado um nível de desemprego tão baixo no Reino Unido, como este argumento da concorrência no mercado de trabalho pode ser sustentável? Não, ele não pode. Inclusive, eu volto a essa outra parte do slide. Transição demográfica completa. O Reino Unido precisa desses fluxos migratórios. A ausência de pressão antimigratória em grupos vulneráveis, isso é muito importante. Então, o argumento de que haverá concorrência no mercado de trabalho, saindo do Reino Unido e pensando nos Estados Unidos. Trata-se de uma sociedade altamente racista. As populações que vivem em condições de maior pobreza, de desemprego e que trabalham em empregos de menor qualificação são, por exemplo, as populações negras americanas. Então, essas populações são mais vulneráveis no mercado de trabalho à concorrência com o imigrante. Agora, será que nós assistimos nos Estados Unidos o movimento negro pressionando contra o fluxo migratório? Estranho, né? Não encontramos isto. Quem pressiona contra o fluxo migratório e no argumento de concorrência no mercado de trabalho são populações brancas de rendas médias e altas. Então, será que essas pessoas são de fato afetadas? Não são. A mesma ideia que está presente aqui no Brasil. Então, a concorrência no mercado de trabalho entre migrantes, por exemplo, do Vale de Jequitinhonha de Minas Gerais, da Bahia, de outros estados do Nordeste além da Bahia, em direção a São Paulo. E a crítica em relação a esse fluxo migratório da concorrência no mercado de trabalho.
Enquanto havia o corte manual de cana, boa parte desses fluxos migratórios, inclusive do Vale do Jequitinhonha, migravam para o corte da cana. E por quê? Porque era corte à época manual e não havia uma disponibilidade de 100, 150 mil trabalhadores para esse trabalho altamente insalubre do corte de cana. Então, será que esses trabalhadores migrantes sazonais à época estavam dentro de uma lógica de concorrência aqui em São Paulo? Não, não estavam. Eles eram demandados pela economia de São Paulo, assim como eles são demandados pela economia dos países desenvolvidos, sem esta dita concorrência no mercado de trabalho. E ainda mais o argumento da criminalidade, argumento de baixa comprobabilidade. É o caso, por exemplo, da Dinamarca, né, que pleiteia revisão da sua posição no espaço Schengen, tendo em vista aquilo que elegantemente setores da política dinamarquesa chamam de criminalidade transfronteiriça. Lembrando, espaço Schengen, liberdade de circulação de pessoas entre os países signatários. Mas o argumento desses setores políticos dinamarqueses é que os criminosos oriundos de outras regiões da Europa vêm fazer crimes na Dinamarca e por isso a Dinamarca precisa controlar as suas fronteiras no trânsito de pessoas. Eu insisto, é o mesmo argumento que está dado, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, o migrante do norte e nordeste em São Paulo, que é chamado aqui no estado de São Paulo de criminoso, que ele vem roubar o paulista e coisas parecidas. Engraçado, eu acho que o PCC tem origem no anexo prisional de Taubaté, no chamado vulgarmente Piranhão, e não em qualquer localidade da região norte ou da região nordeste. Eu acho que crime como, por exemplo, quadrilhas que estouram caixas eletrônicos precisam adquirir explosivos que são controlados pelas Forças Armadas, demandam recursos financeiros, demandam tráfico de influência. E essas pessoas não são os pobres migrantes que migram da Bahia, que migram do Pará em direção a São Paulo. Portanto, o argumento da criminalidade é um argumento em si extremamente desumano de culpabilização de vítimas. E por que então ele é implementado? Por que eles são implementados? Esses argumentos acabam aumentando a vulnerabilidade deste imigrante que já é vulnerável. Imigrantes mais vulneráveis são, ao mesmo tempo, capital político para a extrema-direita e trabalhadores mais vulneráveis à superexploração do trabalho. Quanto maior a vulnerabilização dessas populações, menor a capacidade que elas próprias possam ter de se contrapor a todos estes argumentos. Quanto maior a vulnerabilidade dessas pessoas, maior a possibilidade de superexploração do trabalho. Daí a explicação mais consciente para esses argumentos que têm baixa factibilidade. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês acerca de fluxos migratórios mundiais. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais, tá bem? Abraço para todos e boa sorte.